é Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 2, apenas o 2. Atos 19, 2, e você deixasse a Bíblia aberta. Disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Que lhe parece isso? Agora me lembrei dos argentinos, né? Que lhe parece isso? Que sucede, irmão? Paulo estava na sua terceira viagem missionária e estava ali, havia chegado em Éfeso. E em Éfeso, era uma obra missionária, havia uma pequena igreja. E Paulo foi participar daquele culto. E ele ficou estarrecido, ele ficou impressionado, porque tudo aquilo que ele esperava encontrar e ver naquela igreja que era pentecostal, ele nem viu. E ele se questionou e ele se perguntou. E ele resolve confrontar os irmãos. E foi aí que ele fez essa pergunta: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E para a surpresa deles, de Paulo, a resposta dos irmãos foi estarrecedora, porque eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Pergunta número 1. Aqueles irmãos, eles tinham o Espírito Santo ou não? Seria eles salvos ou não? Porque eles disseram que nunca ouviram falar acerca da pessoa do Espírito Santo. E esta noite, o meu tema é a necessidade de ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. É a maior necessidade da igreja, é de fogo. É a maior necessidade na vida do crente, é o fogo. E é um assunto por demais importante para a vida de cada crente, sobretudo pentecostal.
Quando João, o Batista, não o evangelista, que foi o precursor de Jesus, começou a preparar as veredas, os caminhos por onde o Senhor ia passar. A sua primeira mensagem foi acerca do arrependimento. Porque é pelo arrependimento que o homem se converte a Cristo. Ele sai de uma etapa de vida para outra. Ele sai da inércia, da ignorância, das trevas para a luz. Pelo arrependimento. É pelo arrependimento que ele se converte ao Senhor. Por quê? Porque o arrependimento é uma obra do Espírito Santo no espírito do homem caído. Ele recria esse espírito no homem. A Bíblia diz que o Espírito Santo, é o Espírito Santo, que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. E pelo arrependimento, o homem se converte ao Senhor. E quando ele se converte ao Senhor, o Espírito Santo de Deus lhe é dado como selo da promessa, está escrito. Uma vez que ele é selado pelo Espírito Santo, ele não vai ser salvo, ele está salvo. Verbo ser do presente. Por exemplo, os irmãos que estão aqui esta noite, se verdadeiramente se converteram ao Senhor, vocês não serão salvos, não irão ser salvos, vocês estão salvos. Glória a Deus. E é pela salvação que nós nos tornamos o quê? Os filhos de Deus. João 1, 11 e 12. É pela salvação que você se torna filho. Filho de Deus, irmão de Jesus, o co-herdeiro de Cristo. Aí você sim tem direito a entrar no céu, ou seja, na cidade santa pelas portas. Filipenses 3:20, mas a nossa cidade está nos céus, de onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o céu foi preparado para o salvo. O céu, Jesus não preparou para o crente, para o religioso. Não, foi para o salvo. Ser crente é bom, mas não é tudo. Tem que nascer de novo. Esta foi a mensagem dada por Jesus ao doutor Nicodemos, que veio à procura do Senhor Jesus para saber acerca da vida eterna. E a vida eterna, o que é? Quando começa? João capítulo 17, versículo 3. Queria que todos lessem esse versículo, deixassem marcado na sua Bíblia e nunca mais se esquecesse dele. A vida eterna foram palavras proferidas por Jesus. João 17:3.
Toda a igreja. O que é a vida eterna? É o conhecimento, não de uma religião, não de uma filosofia, não de teologia, mas o conhecimento de uma pessoa, a saber, Deus. Conhecimento aqui não é o conhecimento adquirido, o intelectual, teológico, não. É o conhecimento experimental, é a experiência que cada crente precisa sim ter com Deus. Todos os crentes precisam ter uma experiência com Deus. Eu fico incomodado quando um crente diz: eu não sei dizer nada de Jesus. Como? Se você recebeu o Espírito Santo, Atos 1:8, você sabe sim dizer algo de Jesus, porque você teve uma experiência com Ele no primeiro momento que você se encontrou com Jesus. Se isso não aconteceu, tem que nascer de novo. Nicodemos veio a Jesus para discutir religião, doutrina, leis, mosaica. Jesus disse: não, doutor Nicodemos, tudo que você precisa é nascer de novo. Aleluia. Ele não entendeu nada. Por quê? Porque ele era um religioso, ele era uma pessoa natural. Mas nós não somos naturais, nós somos espirituais. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habita em cada um de nós. Paulo escreveu nos Romanos: se sois guiados pelo Espírito, sois filhos de Deus. Ele ainda disse: o Espírito de Deus testifica com seu Espírito que você é filho de Deus. E 8 em 1 de Romanos, ele diz: porquanto agora quando, Paulo? Quando você fez a sua entrega a Jesus. Porquanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Mas isso é apenas preâmbulo. Vamos voltar a Éfeso e encontrar um pregador estarrecido com um grupo de crentes pentecostais frios e que disseram ou deram uma declaração de que não conhecia, não sabia quem era o Espírito Santo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Por que, meus amados irmãos? Aí Paulo diz: me diga uma coisa. Certamente ele pensou assim: esses irmãos ou esse povo aqui não são crentes. E se são começando a vida agora cristã, são novos convertidos ainda nos primeiros passos. Aí Paulo, no versículo 3, ele perguntou: em que sois batizados então? E eles disseram: nós somos batizados no batismo de João. Aí Paulo disse: sim, certamente vocês não são tão leigos. Vocês experimentaram, vocês receberam o Espírito Santo. Vocês têm o Espírito Santo. Glória a Deus. Qual era o problema daquela igreja? O problema daquela igreja
Olha para mim agora. Qual era o problema daquela igreja? O problema daquela igreja é que faltava o conhecimento de Deus. O profeta Oséias disse: errais vós em não conhecer as Escrituras. Aliás, Jesus, né? Errais vós em não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Oséias disse: o meu povo perece, porque lhe faltou o conhecimento. E ainda diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Escute, você crente, precisa cada dia procurar conhecer mais a Deus. Como, pastor? Através da oração, pela comunhão e através da leitura da palavra de Deus. E aí vem a experiência. Então, observe. O problema ali dos irmãos de Éfeso é porque quem estabeleceu e pregou e ficou muito tempo naquela igreja foi um judeu chamado Apolo. Apolo, missionário, natural de Alexandria. E foi exatamente Apolo que ficou ali com aqueles irmãos. E Apolo era muito eloquente e poderoso nas Escrituras. Vamos ver o perfil de um Apolo. O Apolo, ele era um pregador avivalista. E o pregador avivalista, a meta dele é promover avivamento, alegria. Ele move as pessoas emocionalmente. E os irmãos se alegram, pula, grita, faz aviãozinho. Não sou contra. Mas isso não é suficiente. Aqueles irmãos precisavam, sim, serem ensinados, instruídos. Apolos conhecia para ele, era fervoroso de espírito, conhecia as Escrituras, mas só falou acerca do batismo de João. A única coisa, o único ensino proveitoso de Apolo foi acerca do batismo de João. Então os irmãos ficaram sem conhecimento. Apolo foi embora, terminou a sua obra. Aí chega Paulo. E quando Paulo chegou, ele percebeu que faltava naquela igreja fervor espiritual. Só que João Batista não ensinou tudo. Apolo, digo. Por quê? Porque João Batista, quando ele entra no cenário, ele entra pregando o arrependimento. À medida que as pessoas iam sim se arrependendo, se convertendo, tomando a sua decisão, ele ia batizando essas pessoas. Aleluia. E ele, pela sua intrepidez e fervor espiritual, alguém o confundiu com o Messias. Ele disse: eu sou não. Que ele era muito humilde. Eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Agora, vem alguém depois de mim, que eu não sou digno. Este sim, eu batizo vocês com água para arrependimento dos pecados. Mas o que vem após mim é mais poderoso do que eu. Mais poderoso. Ele disse, ele era um homem poderoso. O próprio Jesus testificou dele. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então ele levou os novos convertidos a sentir o desejo, a necessidade de uma
nova experiência espiritual. E a questão é, se Cristo, se os apóstolos sentiram a necessidade de ser cheios do Espírito Santo, todo crente precisa sim sentir a mesma necessidade. Os discípulos sentiram esta necessidade de serem batizados com o Espírito Santo e com fogo. De sorte que o temor deles foi muito grande quando Jesus se apartou deles e eles tiveram que, agora sim, sozinhos enfrentar o inimigo. E eles se questionaram como isso vai ser possível. Glória a Jesus. E só havia uma maneira, se eles fossem revestidos, porque vestidos eles já estavam, com vestes de salvação, mas faltavam serem revestidos para o confronto que seria grande, sobretudo naqueles dias. Hoje, nós somos sim confrontados, porque o mundo jaz no maligno, o mundo é mau, e o verdadeiro cristão, ele incomoda o mundo. Ele incomoda pela sua fala, ele incomoda pelas suas vestes, ele incomoda pela sua maneira diferente de viver na sociedade. O cristão só não incomoda o mundo quando ele vive como o mundo vive. E em vez de incomodar, ele escandaliza os irmãos, a igreja e entristece o Espírito Santo. Ele nega Jesus com as suas atitudes. E o Senhor Jesus diz: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Glória, glória, glória a Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4 e o versículo 5, Jesus estava com os discípulos no Monte Olival ou das Oliveiras. Atos 1, 4 e 5. Versículo 4. Jesus, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Jesus já havia morrido, mas já estava com eles. Por quê? Porque ele já havia também ressuscitado. É uma das coisas que todos nós precisamos tomar conhecimento. Consciência, conhecimento temos, consciência de que Jesus está vivo. Precisamos tomar conhecimento de que Jesus está vivo. E vivo não como homem, ele está vivo como Deus. Isto quer dizer o que, pastor? Vivo como Deus quer dizer que ele é onipresente. Isso quer dizer o que, pastor? Que aonde você estiver, na igreja agora, quando sair da igreja, chegar em casa, quando fechar o seu quarto, quando estiver no banheiro, quando estiver na sua cama, ele vai estar lá, te assistindo, te vendo. Esta consciência da presença dele é essencial na vida do salvo. Por quê?
porque impede você de fazer as coisas erradas. Glória a Deus. Vou citar um exemplo. Um exemplo muito simples. Por exemplo, você faria alguma coisa errada na sua casa? Olha para mim. Você faria alguma coisa errada na sua casa? Na sala da sua casa, se eu estivesse lá? Sim ou não? Por quê? Porque você teria vergonha, teria medo. Não, meu pastor está aqui. Não, isso aí eu não posso fazer, não, agora. Deixa ele sair que a gente... Eu fui para um aniversário. Era o aniversário de uma adolescente lá da igreja. Isso tem 26 anos, 27 anos atrás. Eu não estava no Rio Largo ainda. Aí eu fui ao aniversário convidado pela aniversariante, que era uma adolescente da igreja que eu era o pastor. Eu fui. Ela morava num bairro de elite, uma casa, senhora casa, uma festa muito grande, com muitas pessoas, e eu cheguei. Quando eu coloquei o pé na porta, cheio de câmera, né, disseram, aí gritaram, o pastor chegou! Eu entrei, tudo normal, a festa, tal, eu fiquei lá. Eu li a palavra, fiz a oração e tal. E tudo bem. Eu fiquei por ali, saiu um bolinho, um negócio. Aí veio um jovem, disse, olha, pastor, se preocupe não. Vai ter muito barulho, você sabe como é jovem? Eu digo, sei, sem problema. Mas não se preocupe não com barulho, eu também gosto de barulho. Mas se o senhor quiser ir, pastor, pode ir. Sim, senhor. Vieram os três dizer que eu ficasse à vontade. Eu sei que o senhor é muito ocupado, o senhor é muito ocupado. E aquela história toda. E eu fiquei sem entender. E eu disse, sabe uma coisa? Eu vou embora. Aí agradeci pelo honroso convite, fiz a minha parte, me despedi dos pais, de todo mundo. Só que eu deixei alguém lá. Aqueles irmãos assim como você, irmão bem crente, e foi embora. Aí disse, pastor, depois ele contou a história, disse, pastor, ficaram olhando quando o senhor dobrasse a esquina. Quando o senhor dobrou a esquina, meu pastor, pense a discoteca. E o negócio foi sério, rolou até uma cervejinha. Digo, meu Deus do céu. Quer dizer, quando eu estava lá, aparentemente estava tudo certo. Quando eu saí, o negócio ferveu. Bom, o que é que está faltando neste povo? Consciência da presença de Deus. Você vai fazer alguma coisa errada. Você vai fazer alguma coisa errada. O que é que você faz? Aí faz. Entra lá no, como é o nome do trem? TikTok. Você entra lá no TikTok. Aí começa a se deliciar no pecado. Você olha para a direita, não tem ninguém não. Outro para a esquerda, ninguém não. Para frente, para trás, não. Ninguém está vendo, não. Esqueceu de olhar para cima. E o Senhor olhando, assistindo. Que vergonha, minha filha. A consciência da presença de Deus é algo essencial para a sua vida. E esta consciência ela é produzida através do temor.
quando você resolve andar na vontade de Deus. Então, quando os discípulos sentiram a necessidade daquele poder, é para que eles pudessem vencer. Eu disse que eles pudessem fazer o quê? Vencer. A primeira vitória que cada crente precisa ter é sobre si mesmo, sobre a natureza pré-adâmica caída, sobre a carne, o desejo da carne. Você não é crente? É ou não é? É. Mas a sua carne? É não. Primeiro inimigo é a carne. Precisamos vencer. Não satisfazer o desejo da carne. Segundo, o mundo. Está aí o mundo, com o seu brilho, com o seu convidativo, dizendo, faz isso, vem para cá, pode fazer isso, tem nada não fazer isso. Tem nada não, é o tiro da espingarda do diabo. Tem, irmão, Deus não gosta, Deus não se agrada. E o mais fraco dos nossos inimigos é o diabo. Incrível, né? As pessoas têm medo do diabo, mas é o mais fraco dos nossos inimigos. Porque o diabo, se levanta a mão e diz, em nome de Jesus, saia. Ele vai embora. A carne você não vai dizer saia. Você dobra o joelho, ela, estou com você. Você vai orar, Senhor Jesus, tenha misericórdia, abençoa a minha vida, Senhor. Aí a mente, vem cada pensamento, você diz, o sangue de Jesus tem poder. Então, entenda. Se o próprio Jesus sentiu a necessidade de ser batizado com o Espírito Santo e com fogo, você também precisa sentir essa necessidade. Se os próprios discípulos sentiram a necessidade de receberem batismo com o Espírito Santo e com fogo, você precisa também sentir essa necessidade. Quando Jesus foi ao Jordão para ser batizado nas águas, não pelo arrependimento de pecados, porque ele nunca pecou, mas ele estava no corpo de carne e era homem. Aí, para se cumprir as Escrituras, ele foi ser batizado. João até nem queria batizar, ele disse, não sou digno. Ele disse, não, mas é necessário para que se cumpra as Escrituras. Jesus foi batizado por João, mas antes do batismo ele pediu para fazer uma oração. E quando Jesus orou, o céu se abriu. Primeiro milagre. Segundo milagre, o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba. Por que não de fogo? Porque era batismo nas águas e pomba fala de pureza. Aleluia. E depois o próprio Deus disse, olha, deu testemunho, disse, este é o meu filho amado, em quem está toda a minha alegria, todo o meu contentamento. Que Deus possa dizer isso de mim. Que Deus possa dizer isso de você. Está aí meu filho, e está aí minha filha, em quem está toda a minha alegria, todo o meu contentamento. Será que Deus pode dizer isso de você? Ah, pastor, mas é diferente, Jesus é Jesus. Não, não é diferente não, é a mesma coisa. Como assim, pastor? Deus não deu testemunho de Jó? Ele disse, visto? De onde vem Satanás? Ele disse, eu vim de rodear a terra. Ele disse, você viu meu servo Jó? Vi, disse, na terra não tem ninguém como ele. Ele é reto, ele é justo, ele é temente, se desvia do mal. Foi Deus que deu testemunho dele, ao próprio diabo. Glória a Deus. Viste meu servo José? Vi, estava tomando um goró ali na esquina. Misericórdia. Isso é um desmantelado infeliz.
Aleluia. Visse minha serva Mariquinha, estava atrás de um muro do colégio, agarrada, que não passava nem formiga. Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Deus vê. Diga comigo, Deus vê. Diga, vê tudo. Aleluia. Aonde você estiver, Deus está te vendo. Agora Jesus estava com eles e disse: olha, não saiam de Jerusalém. Lá no Monte Olival. Jesus estava com ele. Disse: não saia até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Vocês já estão salvos, já têm o Espírito Santo, mas precisa de poder. Porque as coisas serão mais graves. E eles ficaram lá. A igreja, na época era no cenáculo, aonde eles estavam, irmão, as pessoas passavam na porta da igreja. Número 1, nem sabia que tinha culto, porque não tinha barulho. Não havia barulho. Não havia sinal de vida. Quem já foi em um cemitério aqui, levante a mão. Você passa entre aquelas covas todinhas, você vê alguém conversando? Vê algum barulho lá? Por quê? Por quê? Está todo mundo morto. Defunto não faz barulho. Mas numa igreja pentecostal tem barulho. Glória, aleluia. Manda mais, Pai. Estou aqui. Por quê? Porque está todo mundo vivo. Mas Jerusalém parecia que estava todo mundo morto. Passava para lá e para cá, nem se apercebia que ali havia quase 120 crentes. É muita gente. Um número maior do que o que temos nessa noite. E as pessoas iam e vinham para a festa. Eles estavam indo para a festa. O interesse deles era a festa, ou as festas das semanas em Jerusalém. E gente de todas as nações. Mas, meus amados irmãos, eles estavam ali em ordem, em obediência por determinação de Jesus. E num dado momento, um vento veemente e impetuoso enche toda a casa e todos que estavam dentro da casa. E a Bíblia diz que todos, sem exceção de nenhum, veio sobre eles. E quando o Espírito Santo veio sobre eles, Jesus Cristo os batizou com fogo. E uma vez batizados com o Espírito Santo e com fogo, meus amados irmãos, eles experimentaram o sobrenatural de Deus. E é exatamente isto que esta noite eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, senhores, senhoras, jovens, adolescentes, que vocês sim precisam sentir a necessidade de serem cheios do Espírito Santo e começar a falar em outras línguas. Porque as outras línguas é o sinal do batismo com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Aleluia. E é exatamente o Espírito Santo que lhe capacita, é o Espírito Santo que lhe prepara, é o Espírito Santo que lhe conduz, é o Espírito Santo que lhe dá o poder de testificar do reino de Deus e da pessoa do Espírito do Senhor Jesus.
Lá em Atos 1:8 está escrito: mas receberão promessa, mas receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minha testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e até no Rio Largo. Confins da terra. Ele estava em Jerusalém. Deixa eu concluir por conta do tempo. Não é terminar a mensagem. É concluir por conta do tempo. Já passamos 5 minutos. Escute. Número 1. Você já é batizado ou batizada com o Espírito Santo e com fogo? Não responda para ninguém, é para você. Pergunta número 1. Você é ou não é? Número 2. Pastor, eu sou batizado, sou batizada com o Espírito Santo. Mas você continua falando línguas, mistério com Deus? Não. Então você não é. Você foi. Está no passado. Você foi. E agora? Vou ter que ser batizado ou batizada de novo? Não. Precisa ser renovada. Trazer de volta o que você perdeu. Agora, a primeira coisa é, você precisa saber, procurar saber, por que você perdeu o sinal do batismo com o Espírito Santo. O sinal, porque a língua é um sinal. Precisa saber. Porque só perde quando se faz alguma coisa que desagrada a Deus. Então precisa sim lembrar, procurar saber por que perdeu, qual o atalho que você tomou, o que você fez. Se arrepender e pedir ao Senhor: Senhor, me dá de volta, renova-me. Eu quero outra vez ser cheio do Espírito Santo de Deus. E Jesus está pronto a fazer isto na vida de vocês. Aqueles homens disseram: não, nunca ouvimos falar acerca do Espírito Santo. Não é que eles não conhecessem, eles não entendiam. Aleluia. Eles sabiam pouca coisa do mundo espiritual, como alguns que estão me ouvindo nesta noite sabem pouca coisa acerca do mundo espiritual. Porque nós somos mais do que carne e do que alma. Nós somos um espírito. Glória a Deus. E o contato, a conexão, conectados com Cristo. Essa conexão ela é feita através, não é do corpo, não é da alma, é através do Espírito. Por quê, pastor? Porque Deus é Espírito. E Jesus disse: importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então você precisa sua renovação espiritual. Você precisa despertar para esta necessidade do batismo com o Espírito Santo e com fogo. Você precisa falar mistério com Deus. Você está orando. O diabo está lhe ouvindo. Está sabendo o que é que você está pedindo. Mas quando você é tomada ou tomado pelo Espírito Santo e começa a orar em língua, dá um nó na cabeça de Satanás e ele não sabe o que é que você está pedindo. Aleluia. E vale a pena lembrar a experiência com o seu Jorge. Aleluia. Quando cansado de orar por ele, aleluia, eu repreendi o demônio, ele caiu por terra. Já pela 3ª ou 4ª vez eu perdi o número de vezes que ele caía.
Aleluia, agora ele levantou-se falando o mistério. Aleluia, e eu me alegrei, eu digo, oh, Senhor, graças a Deus, que não só libertastes, mas também batizou com o Espírito Santo. Aí fui tomado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo disse ao meu espírito, não é o meu espírito que está sobre ele. E veio aquela ira santa de Deus, e eu olhei para ele, fuzilei com a palavra poderosa do Espírito Santo, e ele outra vez foi no chão, lona. Louvado seja o nome do Senhor, porque um crente cheio do Espírito Santo, o diabo não consegue enganá-lo. Vamos nos colocar de pé.